E já tem candidato à presidência do São Paulo conversando com Miranda no vídeo de hoje do canal do Nicola. Te trago todos os detalhes. Depois preciso te atualizar sobre um bloqueio nas contas do Corinthians. Isso tem preocupado a diretoria? Vou falar ainda sobre Pedro Rocha e a negociação para que ele fique no Flamengo em 2021, para completar informações a respeito das mudanças de técnico no Botafogo. Mais uma mudança. Teve técnico que foi embora sem nem ter estreado. E por último, Wellington Paulista chegando à seleta galeria dos atletas que já marcaram 100 gols no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações importantes que eu prometi, queria pedir para você se inscrever no canal do Nicola, super simples, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Estamos em busca de 1 milhão de inscritos e eu conto com sua ajuda, beleza? Antes de passar tudo, só fica de olho nesse recado bem legal. A Black Week também chegou no SPM 365, o melhor fantasy game que existe no mercado, e eu decidi separar as principais promoções para vocês. Uma delas é o depósito com 110% de bônus, mais cashback nos torneios. Como é que funciona essa promoção? Ao depositar pelo menos $20, usando o cupom Black Week, você ganha 110% de bônus na hora. Depois invista pelo menos $10 nos torneios dentro do SPM. E se você não ganhar em nenhum torneio, entre os dias 23 e 29 de novembro, você terá o valor das entradas de volta na sua conta, é o famoso cashback. Outra promoção legal está no torneio especial de futebol. Todo mundo que escalar seu time no torneio Black Week de futebol vai concorrer a prêmios em dinheiro, como acontece sempre lá no SPM 365, mas ainda vai ter direito a um vale-compra na loja Centauro de R$100 para o primeiro colocado, R$80 para o segundo colocado e R$50 para o terceiro colocado. Só para lembrar que esse torneio entra no ar nessa terça-feira, 24 de novembro. Por fim, para você entrar no SPM 365, é só pegar o link na descrição desse vídeo, cadastrar seus dados, validar todos eles e automaticamente você já ganha $10 para começar a brincar. Bora começar o vídeo falando sobre o Wellington Paulista, que escreveu seu nome na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos nessa quinta-feira no empate 1-1 do Fortaleza com o Goiás. O empate não foi o resultado que o torcedor do Fortaleza esperava, certamente queria uma vitória contra o Lanterna, mas o jogo acabou sendo importante para o Wellington Paulista, que chegou a 100 gols marcados no Campeonato Nacional por pontos corridos. Ele é o quinto jogador a alcançar essa marca. Primeiro dessa lista é o Fred, com 149 gols marcados, depois aparece o Diego Souza, hoje atacante do Grêmio, tem 112 gols. Terceiro lugar do Paulo Baier, que já se aposentou, tem 106 gols marcados. Quarto lugar do Alexandro, que defende hoje o Figueirense na Série B do campeonato. Ele marcou 101 gols na primeira divisão do Campeonato Nacional, desde que o torneio passou a ser disputado nos pontos corridos. Aí no quinto lugar aparece o Wellington Paulista com 100 gols. O Wellington, que tem 37 anos de idade, na atual temporada tem 12 gols marcados em 40 jogos. Bora falar sobre o Botafogo e aquela máxima de que tem coisas que só acontecem na Portuguesa e no Botafogo vale muito para a notícia que eu vou te passar. Ramon Dias, técnico argentino, contratado recentemente pelo Botafogo, deixou o clube sem nem sequer ter estreado. O Botafogo anunciou nessa sexta-feira que não conta mais com o treinador argentino, já anunciou inclusive seu substituto, Eduardo Barroca. Por que o Ramon Dias foi embora sem nem ter estreado? Quando ele foi contratado, ele havia avisado a diretoria de que precisaria de 7 a 10 dias para fazer uma cirurgia. O problema é que a recuperação durou um pouco mais e ele só vai estar à disposição a partir de 7 de dezembro. Para piorar, o seu filho, que é auxiliar técnico e comandou o Botafogo nos 3 últimos jogos, não impediu o clube de perder os 3 jogos. Com isso, o Botafogo foi para a 19ª colocação no Campeonato Brasileiro, extremamente ameaçado de rebaixamento, o que obrigou a diretoria a tomar essa decisão. Ramon Dias está bem bravo com a situação, tem reclamado para os repórteres que já o procuraram que não se sentiu nada confortável com essa postura da diretoria do Botafogo. Já o Barroca assume com uma missão extremamente complicada, pegar um Botafogo em péssima fase que tem nos próximos jogos. O Flamengo em casa, o São Paulo fora e o Internacional também fora de casa. Barroca, que trabalhou bem nas categorias de base do Botafogo, esteve à frente do time profissional na temporada passada, começou muito bem, mas depois de uma sequência de derrotas foi demitido. No ano passado ele somou 10 vitórias, 3 empates e 14 derrotas. Bora falar sobre o Corinthians e explicar uma notícia que tem causado enorme preocupação nos torcedores corintianos. Nas últimas horas surgiu a informação de que a Justiça bloqueou as contas do Corinthians. Tudo por causa de um processo movido pela União Federal
que cobra do Corinthians 5 milhões e 900 mil reais. Essa dívida diz respeito ao ISS, Imposto sobre Serviço, de direitos de imagem de atletas do Corinthians que não foram pagos. Para ser bem preciso, a dívida é de 1,5 milhão de reais. E aí, com correções, ela saltou para 5 milhões e 900 mil. O Corinthians ofereceu o Parque São Jorge como garantia, a justiça não aceitou e decidiu bloquear as contas alvinegras. E aí começou a buscar dinheiro em 14 contas diferentes do Timão, só para você entender como andam difíceis as coisas no Corinthians em relação à parte financeira. Torcedor corintiano preocupado, foram bloqueadas as contas, o que vai ser feito a partir de agora? Conversei com o Matias Ávila, que é o diretor financeiro do Corinthians, e ele está absolutamente seguro que mais cedo ou mais tarde, no máximo na próxima semana, toda essa questão vai ser resolvida. Ele assegura que já há uma decisão de uma instância superior na justiça a favor do Corinthians em relação a essa cobrança que vai deixar de existir por completo. De acordo com o Matias Ávila, esses 5 milhões e 900 mil de condenação ao Corinthians não valem, estão caducos. O Matias chegou a afirmar que essa notícia é velha e foi requentada por causa da eleição. Nesse sábado a gente vai conhecer o novo presidente do Corinthians. De acordo com o Matias, foi um movimento feito por opositores para tirar votos do Duílio Monteiro Alves, que é o candidato da situação. Já os opositores alegam que o André Sanches esperou pela antevéspera da eleição para anunciar o acordo com a Caixa pelo refinanciamento do estádio. Se você não viu nada a esse respeito, vou deixar o vídeo que eu gravei na manhã dessa sexta-feira contando todos os detalhes a partir de agora. Pagar o estádio corintiano vai ser algo bem mais tranquilo do que se imaginava, especialmente depois da entrada de 300 milhões de reais dos naming rights. Quero falar agora sobre Pedro Rocha e a possibilidade dele continuar no Flamengo para a próxima temporada. Seu contrato termina em 31 de dezembro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Hamilton Bernard, que é o empresário do Pedro Rocha, para buscar mais informações a respeito do futuro do jogador. Mas, logo de cara, preciso te contar que o Pedro Rocha é a última das prioridades do Flamengo. O rubro-negro está muito preocupado na manutenção do Pedro, que vai custar 14 milhões de euros junto à Fiorentina. Também a preocupação do departamento de futebol em relação ao futuro do Diego Alves, cujo contrato termina em 31 de dezembro. Resolvidos esses problemas, o Flamengo vai pensar num acordo com o Spartak Moscou para a prorrogação do empréstimo do Pedro Rocha. Possibilidade de compra está completamente descartada, até porque o Pedro jogou muito pouco na atual temporada. Foram só 10 partidas e um único gol marcado. Uma série de lesões, por exemplo, entre setembro e novembro ele ficou 2 meses se recuperando de uma lesão. O Pedro Rocha e o Hamilton Bernard torcem muito para que se chegue a um acordo entre o Flamengo e o Spartak Moscou para a prorrogação do contrato de empréstimo até a metade do ano. Dessa maneira ele ficaria para disputar os jogos finais da Libertadores da América e também do Campeonato Brasileiro, imaginando que pode ter um pouco mais de sequência agora, que já se recuperou da contusão. Caso contrário, vai ser devolvido ao Spartak Moscou, vai chegar na metade da temporada na Rússia e por lá o filme dele anda meio queimado. É que ele foi contratado do Grêmio por 14 milhões de euros e desde então só entrou em campo 19 vezes com um único gol marcado. Bora fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva que você sabe primeiro no canal do Nicola. Júlio Casares, candidato à presidência do São Paulo, já iniciou conversas com Miranda, zagueiro cujo contrato com o Jiangsu Suning da China termina na metade do ano que vem. Uma pessoa muito próxima ao Júlio me confidenciou que já existiram pelo menos 2 contatos por telefone, e nas 2 vezes o Júlio deixou bem claro ao Miranda que conta com ele a qualquer custo para a próxima temporada. É um dos sonhos de consumo do candidato à presidência do São Paulo. Um dos contatos do Júlio foi feito depois que ele leu na internet que o Miranda cogitava a possibilidade de ir jogar no Curitiba assim que se despedisse da China. E na conversa com o Miranda, o Júlio falou, não tem problema você se aposentar no Curitiba, time pelo qual você tem carinho, mas antes você passa pelo São Paulo e depois sim vai terminar a carreira no Curitiba. O Júlio inclusive pediu ao Miranda que tentasse uma rescisão de contrato antecipada com o Jiangsu Suning. Como eu disse, o vínculo vai até metade do ano e o Júlio gostaria de contar com o Miranda a partir de março, quando a janela de inscrições no Brasil reabre ou abre pela primeira vez em 2021. O Miranda já deixou bem claro para o Júlio que essa possibilidade está praticamente descartada, até porque os chineses gostariam da renovação do contrato do Miranda, quanto mais imaginar a possibilidade de liberá-lo de forma antecipada. De qualquer forma, a notícia importante que você, São Paulino, precisa saber é que o Júlio Casares já começou a se movimentar em busca da contratação do Miranda. É óbvio que o Miranda vai abrir mão de dinheiro para voltar ao futebol brasileiro, ele sabe da diferença das realidades praticadas na China e também no São Paulo, e ele anda com muito moral na China. Acaba de ser campeão pelo Jiangsu Suning, primeiro título da história do clube, que conseguiu bater na final o Guangzhou Evergrande, o verdadeiro bicho-papão do futebol chinês nos últimos anos.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botão azul escrito Seja Membro. Clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Fechado? Nos vemos assim que surgirem mais notícias. Prometo deixar você sempre bem informado, beleza? Tchau, tchau!